Uma única lição de educação financeira e você nunca mais vai ficar no vermelho. Eu sou Júlio Santos, sou educador financeiro, e eu quero te entregar esta lição, essa aula hoje sobre finanças pessoais. Eu estava aqui atendendo mais um aluno, dando as orientações para ele, e eu notei que ele repete um padrão muito comum. Eu já faço consultorias financeiras há quase 15 anos, e há muito tempo eu noto que existe um padrão universal das pessoas, quer dizer, um padrão equivocado, um padrão errado que as pessoas praticam nas suas vidas financeiras, e que vai contra um princípio básico de educação financeira. Então as pessoas violam esse princípio e isso é o que leva milhões e milhões de pessoas a terem problemas financeiros. Eu pesquisei agora aqui na internet uma notícia de agosto, nós estamos no mês de agosto, e aqui diz que 72 milhões de brasileiros estão endividados. Né? Então, por que tantas pessoas? E aí, se você somar as pessoas que não estão endividadas, mas ficam ali se equilibrando diariamente, se nós colocarmos aí mais uns 28 milhões, só isso já daria 100 milhões de pessoas. Praticamente toda a população economicamente ativa, ou seja, a população que gera renda, que trabalha e tem acesso, né, a compras e ao crédito. Na verdade, há tempos eu quero falar sobre essa aula e eu fico raciocinando muito aqui, trazendo algumas correlações para ajudar as pessoas em relação às suas finanças pessoais. Como é que o problema financeiro começa? As pessoas começam a fazer os seus malabarismos financeiros. Atrasa uma conta de água para pagar uma conta de luz, né, paga o mínimo do cartão para fazer a manutenção do carro, vão fazendo aí todo um conjunto de ações diárias e às vezes isso se torna uma prática comum e as pessoas acham que é normal você ficar fazendo malabarismo para pagar as contas. Isso tem até um certo sentido se você está fazendo aí um controle financeiro, mas elas não param, né, de usar outros elementos, inclusive os instrumentos de crédito, o cheque especial, o crédito pessoal, o consignado, o cartão de crédito. Muitas vezes elas desenterram aquele cartão de crédito que estava na gaveta guardado, que era supostamente para uma emergência. Então esse cartão começa a ser usado com frequência, né? E aí você vai girando o mês, paga o cartão de crédito, começa a comprar, paga o cartão de crédito, começa a comprar, zero cheque especial. Esse é um padrão, talvez você conheça alguém que tenha esse tipo de padrão. Viva nesse ciclo, fique esperando o dia do pagamento, o dia 5, o dia do vale, o dia 20. Então isso não é saudável. Mas esse comportamento, essa atitude é fruto exatamente dessa falha que eu quero compartilhar com você. E para isso eu quero trazer aqui um exemplo da física. Existe uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então eu quero fazer uma correlação para você raciocinar. E existe um outro conceito também que a gente aprendeu na educação básica, é que o universo ele é infinito. Lembra? Tem até o símbolo lá do infinito. Então eu quero trazer para a gente ilustrar esses dois conceitos aí que nós aprendemos na educação básica. Para isso eu vou usar este exemplo. Eu tenho aqui um copo americano, aqui cabe 190 ml de água. E aí eu trouxe aqui também uma garrafa de água, cabe 1,5 litro de água. 190 ml, 1,5 litro é mais ou menos, são 1.500 ml. E aí eu quero te dar um desafio da física, né, da lei da física, que é o quê? É você pegar todo o conteúdo dessa garrafa aqui e preencher nesse copo aqui. Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Vai caber todo esse conteúdo, vai caber nesse copo d'água? Então é essa a ilustração que eu quero trazer. E se isso ficar na sua mente, se ficar guardado para você como lição, essa correlação, você vai começar a ficar mais atento à sua vida financeira. Esse copo, ele significa o seu rendimento, seja o seu salário, o seu prolabore, sua aposentadoria. E isso aqui não significa um rendimento pequeno. Isso aqui, o valor é indefinido. Pode ser um salário mínimo, 1.500 e poucos reais, pode ser 2.000, 3.000, 5.000, 50.000, 100 mil reais. O que eu quero dizer, lembra lá a lei da física, que o universo é infinito? O universo é infinito, mas a sua renda ela não é infinita. O Neymar ele tem lá o salário dele, que não sei quantos milhões atualmente, mas ele é finito, ele tem fim. Se ele começar a gastar e desandar, vai acabar. Uma vez eu vi uma reportagem de um dos atores lá dos Piratas do Caribe.
ele pediu falência. Então ele tinha muito dinheiro, mas o cara gastou tanto. Então ele tinha castelo na Inglaterra, tinha castelo não sei aonde, na França, tinha barco, tinha iate. Ele pediu falência, porque o padrão de vida dele era enorme. Então o que eu quero te trazer? Pensa bem, o seu rendimento, independente de quanto ele seja, ele é finito. Só que as pessoas, de um lado, elas têm a sua renda, e aqui, o que representa isso aqui? Representa, de um lado, as nossas necessidades que nós temos e também os nossos desejos. Então é tudo que a gente quer consumir. Tudo que eu quero consumir, que eu quero ter, e tem muitas coisas que são essenciais, são legítimas. Você lembra lá da pirâmide de Maslow? Eu estou lembrando muito aqui da educação básica, né? Na pirâmide de Maslow falava lá das necessidades básicas, necessidades fisiológicas, necessidades sociais. Então, necessidade fisiológica, você precisa de alimento, você precisa de um teto, né? Necessidade social, você precisa de contato humano, precisa de amor, de carinho, e aí vai indo, né? Mas o que acontece é o seguinte, que eu vejo há centenas e centenas de consultoria, é que as pessoas insistem em querer fazer caber todos os seus desejos e todas as suas necessidades dentro do seu salário. Não vai caber, né? Então isso é uma questão básica, é uma questão elementar. Ok, mas a gente tem direito, eu desejo, eu quero, eu trabalho, sim. Mas como é que... Aí as pessoas querem ficar ricas, né? Querem ter independência financeira. Como é que o rico ele obtém independência financeira? Vamos deixar de lado os Neymar da vida, os artistas de cinema da vida. Pessoas normais que trabalham e ficam ricas. Elas começam repetindo esse padrão. Elas entendem que você tem que obedecer isso. Ela sabe que ela tem uma renda, existe um livro, está até aqui. Esse livro aqui é uma pesquisa onde os autores foram pesquisar 1.500 milionários, e um fato que eles constataram é que os milionários eles têm uma lição básica. Eles dizem assim, um milionário: eu aprendi a viver num nível, um padrão de vida abaixo da minha renda. Então isso é básico, ou seja, se a minha renda é isso aqui, ok? O meu padrão de vida tem que ser isso aqui, tem que ser menor do que minha renda. Não, 5. Uma vez também eu vi uma notícia de jornal. Há pessoas que gastam 5 vezes o seu salário. Então veja só, como é que uma pessoa consegue gastar 5 vezes o que ganha? Porque ela vive na ciranda do crédito. E é isso onde os bancos, as instituições financeiras, elas jogam. Ela joga com essa fragilidade, com a nossa falta de controle das nossas emoções, dos nossos desejos. Eu tenho que ter esse controle aqui. E aí às vezes a pessoa começa a ganhar muito, ela começa a gastar muito também, proporcional. Então aquele carro modesto, aquele carro zero que ela comprou já não é suficiente, ela compra um carro mais sofisticado, ela quer comprar um barquinho, se comprou um barquinho, daqui a pouco quer comprar um iate, se comprou uma casa modesta, depois vai para uma casa no condomínio fechado, depois vai num condomínio mais elitizado possível. Existe, então isso é natural do ser humano, é natural que nós queiramos ter as coisas. Mas a educação financeira nos ensina a ter essa administração. É claro que depois que eu use as outras leis da educação financeira, aliás, eu tenho uma mentoria, um curso de educação financeira, o curso Geração de Riqueza, que você pode aprender isso. Existem outras leis, mas essa lei é básica. Eu tenho que viver abaixo do meu padrão de vida. Quando você aprende isso, você vai construindo a riqueza. Porque quando você gasta mais do que ganha, você vai se virar para pagar as dívidas, né? E aí você vai pagar juros, você está perdendo dinheiro. E aí, perder dinheiro, por menor que seja a quantia, durante 10, 20, 30, 50 anos, uma pessoa que vive usando pequenos empréstimos, pagando o mínimo do cartão de crédito, mesmo aquela pessoa, uma coisa muito importante, aquela que a pessoa, não, eu pago o meu cartão de crédito em dia, tá? Isso não significa necessariamente que a sua educação financeira esteja muito bem. Porque você pode usar o cartão de crédito e gastar mais do que você precisa no cartão de crédito, e aí você paga. Agora, se você tivesse uma gestão, porque o cartão de crédito é muito fácil, você passou, você não vê. Então isso nos leva a gastar mais do que eu preciso. Então mesmo que você pague em dia, se você tivesse um outro comportamento, você poderia gastar menos, ok? E poupar mais, investir mais e multiplicar o seu dinheiro. Então, entenda todo esse contexto, né? Então, eu quero compartilhar essa lição, porque as pessoas agem, volto a dizer, como se o rendimento fosse infinito. Ele não é, independente da quantia.
E o outro lado, eu preciso saber ter o autocontrole, fazer escolhas, por exemplo. Eu tenho que aprender a fazer escolha. O que eu preciso? Eu vejo que as pessoas querem ter tudo ao mesmo tempo. É aquele desespero, né? Aquela coisa desenfreada, como se o mundo fosse acabar amanhã. Então ela quer. Então, ok, você deseja. Eu também desejo várias coisas. O que eu aprendi é ter esse autocontrole, né? Então é muito importante que você tenha consciência disso. Daí você fala para mim, Júlio, mas é muito difícil. Sim, eu não estou falando que é fácil, né? Para mim também não é fácil, para as pessoas não é fácil, mas todo mundo que almeja, né, um crescimento, uma melhoria na sua vida, tem que fazer sacrifício, tem que se esforçar, tem que aprender a abrir mão de algumas coisas para conquistar outras coisas. Portanto, eu sei que é difícil, mas eu te daria 2 recomendações básicas para você começar a desenvolver essa área. Se isso tem sentido para você até agora, o que eu faria de bate-pronto, assim, 2 coisas essenciais. Primeiro, você tem que ter um controle financeiro, né? O controle financeiro, que pode ser um caderno. O controle financeiro é você anotar. Então você tem lá um lápis e um papel na mão, uma caderneta. Se você controlar todas as suas despesas e ao mesmo tempo controlar as suas receitas. Eu fiz uma vez consultoria numa grande empresa, e aí eu perguntava para os funcionários da empresa, qual que é o seu salário? Eu não sei quanto eu ganho. Porque era uma empresa que pagava bem, além disso tinha PLR, tinha alguns adicionais, tal. E o banco ele somava ao salário o limite, então aparecia tudo que estava disponível ali. Muitas pessoas não sabiam quanto ganhavam. Ora, se você não sabe quanto você ganha, como é que você vai controlar? Existe um versículo bíblico que fala disso, né? Quem é que vai construir uma casa e não faz um planejamento antes, não coloca tudo no papel no que precisa? A pessoa que não faz isso, ela vai ser vista como tola, porque vai se descontrolar, né? Então a Bíblia ela já nos fala sobre planejamento, sobre organização, sobre controle. Então ele fala de construção de uma casa, mas para tudo na nossa vida eu tenho que ter esse controle. Não é só ter uma planilha. A planilha você baixa na internet um monte, mas tem muitas planilhas que te induzem ao erro. Um controle financeiro, seja no caderno, na planilha, no aplicativo, ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter uma conceituação, tem que ter uma motivação. Você tem que alimentar o seu controle financeiro em uma certa estrutura e depois saber analisar, que é onde as pessoas morrem na praia. Essa questão de analisar informações é muito importante nos dias de hoje. Então, se você quiser, eu desenvolvi um controle financeiro numa planilha com toda uma estrutura específica que gera muita eficácia nesse processo e ao mesmo tempo eu entrego um mini curso onde eu ensino você a fazer a análise do seu controle financeiro pessoal e familiar. Ele gera resultados muito rápido, né? É muito comum quando eu entrego para o meu cliente, para o meu aluno, daqui 2, 3 dias, falou, Júlio, daquela estrutura lá eu enxerguei muitas coisas. Então quando você tem um controle financeiro, você enxerga muitas coisas que você não vê. É um outro erro muito comum. As pessoas falam, não, eu tenho tudo controlado na minha cabeça. Não tem. Quando você coloca no papel, você vai ver que está esquecendo de várias coisas. Mas cada um faz do jeito que quer. Se você quiser controlar na sua cabeça, continue, fica à vontade. Eu sempre digo também que a educação financeira não te obriga a fazer nada. Você faz se quiser. Mas o que você tem agora é o conhecimento na sua mão. Então fazer um controle é muito importante. O que é que eu acrescentaria? Eu começaria a estudar educação financeira. Porque a educação financeira é uma área do conhecimento e do desenvolvimento humano muito importante. Você pode aprender inglês, espanhol, mandarim, você pode aprender meditação, você pode desenvolver o controle emocional, você pode contratar um personal trainer para você se desenvolver fisicamente, ter melhor cuidado aí com o seu corpo. Tudo isso é um aprendizado. Você pode contratar um nutricionista para aprender toda essa questão da alimentação, como é que isso impacta assim, no seu rendimento, na sua vida. Mas eu incluiria um aprendizado essencial nos tempos atuais, para crianças e adultos, né, e até os adultos mais, né, os mais idosos, é a educação financeira. E é legal que a educação financeira não é um conjunto de coisas que você precisa fazer uma pós-graduação, uma graduação, um curso tecnológico, né, nem um curso de 480 horas. A educação financeira é um conjunto de conceitos que contempla a parte objetiva e prática dos números, do planejamento, mas contempla também a questão da gestão da emoção, dos seus valores, dos seus princípios, dos seus relacionamentos, como é que você lida com a sociedade como um todo. Então quando você entende isso, você administra melhor o seu recurso financeiro.
Se você ainda não conhece a minha história, eu aprendi a educação financeira com 41 anos. E aí aquilo abriu meus olhos. Eu falei, puxa vida, olha só, eu fui pegando todos esses conceitos. Os meus conceitos eram todos equivocados, que eram conceitos que a maioria das pessoas tinham, de saúde financeira, de bem-estar financeiro, a maneira como eu enxergava o dinheiro na minha vida. Né? E eu joguei tudo no lixo, e é como se eu tivesse uma nova cartilha. Né? A educação financeira tem uma cartilha de lições básicas. E aí quando eu comecei, logo de cara, a praticar as lições, eu já entendi que eu estava no controle. E aí eu demorei um tempo para organizar a vida financeira, mas quando você sente que você está no controle, a sua saúde física, mental e emocional já melhora demais. Né? Isso foi me estimulando, e aí eu não troco por nada nessa vida todo esses benefícios que a educação financeira trouxe para mim. Então, a educação financeira te permite tomar decisões, né? Então, às vezes, a pessoa, não, eu vou investir em um curso de inglês, mas investe no curso de inglês e não faz. Não, eu vou investir na academia, que eu preciso correr, eu preciso me alimentar, eu preciso perder peso. Aí paga lá o plano anual da academia e não vai mais. Os donos de academia, eles sabem disso. E outras coisas, esse dia eu fui numa academia que estava escrito assim, não, 500 horas de academia por mês. Quem vai fazer 500 horas de academia? Então é uma estratégia comercial de venda, né? Que às vezes a pessoa, essa academia é muito boa, eu vou fazer esse plano porque hoje eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas no fundo, se você fazer uma análise da sua vida, você está trabalhando tanto, você está com tanto problema na sua casa, você conhece assim mesmo, você sabe que daqui 2, 3 meses não vai dar sequência. Então a educação financeira nos ajuda a tomar decisão. Né? Fala, não, eu não vou fazer isso porque nesse momento eu não estou preparado. Ou então eu vou priorizar aquilo. Tudo isso tem a ver com essa nossa relação com o nosso dinheiro e eu entender essa limitação do meu recurso financeiro. Então a educação financeira é algo poderoso, transformador, por isso que eu falo tanto disso aqui, não só pela transformação na minha vida, mas na transformação de tantos alunos que eu já pude ajudar, né? É um privilégio poder ajudar as pessoas nessa área. Depois pesquisa também alguns livros que eu tenho publicados com diversos assuntos, né? Finanças para casais, finanças para os filhos, né? A questão da gestão do cartão de crédito. Tem um livro muito legal que se chama Quem Não Tem Dívidas é Mais Feliz, que é uma comprovação, porque é possível viver sem dívidas. Isso é possível, mas a sociedade acha que é impossível. Às vezes quando eu falo isso num curso, as pessoas dão risada, Não, é impossível viver sem dívidas. Ou é possível você viver com o mínimo, uma dívida aqui ali, mas uma dívida que consome a sua vida toda, que você fica pagando por anos, isso não é saudável. Então nada te impede de fazer um financiamento aqui, de usar o crédito aqui, comprar algo. Não é isso que eu estou falando. Mas se você olhar para a parte da sociedade, até tem pessoas que ela limpa o nome para quê? Para sujar o nome de novo. Então ela limpa o nome para ter crédito, daí ela vai comprar, daqui suja de novo, daqui ela espera, ela paga, e aí ela está pagando. Então ela vira numa roda do consumo e do crédito que ela não se... Daí ela não se... Puxa, a vida é muito difícil, a vida, meu salário é muito difícil, o país é muito difícil, a alta do dólar, isso, aquilo, o patrão não me valoriza, a empresa não me valoriza. Quando eu assimilo a educação financeira, esses modelos mentais que nós temos, que vão passando de pai para filho, eles vão sendo reformulados. É claro, na economia, em questões sociais, em questões políticas, o Brasil precisa mudar muito, precisa melhorar muito, mas depende de nós também. Certo? Então eu espero que isso tenha sentido para você. Invista em educação financeira. Se você quiser conhecer a mentoria Finanças Pessoais para a Família, os nossos cursos, nossos materiais, acesse, busque aí o meu site juliosantos.com.br, os canais no YouTube, temos o podcast também. Estou criando um conteúdo exclusivo no nosso podcast Inteligência Financeira, que vai ser um conteúdo onde você vai ter um investimento, mas ali vai ser para quem gosta de aprender, ouvindo podcast. É um conteúdo muito aprofundado que você vai poder ouvir no dia a dia aí, na academia, fazendo a sua caminhada, ouvindo no carro, no trânsito. Se você tem interesse em podcast, manda uma mensagem também, eu vou te mandando as informações. E o meu desejo é que você tenha uma vida financeira plena. Um grande abraço, até o próximo vídeo.